Soraya. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Apenas... Vossa Excelência está inscrito. porque a minha posição É porque Vossa Excelência não estava presente, aí foram chamados os que estavam presentes. Não, senhor presidente, eu estava acompanhando o gabinete, não fui chamado. Não, porque Vossa Excelência não estava presente aqui no plenário. Mas Vossa Excelência está inscrito aqui. Mas eu estou acompanhando a sessão, porque a minha posição é 22, por isso que eu estou... Exato, aqui Vossa Excelência... Estou aguardando a minha Vossa Excelência posição. logo depois do senador Randolfo agora, porque Vossa Excelência não estava no plenário. Não, mas não é necessário estar presente no plenário. Mas como é que ia saber que você estava no seu gabinete? Não, mas a minha fala é depois do senador Portinho. Eu estava acompanhando. Não, mas no gabinete eu não sabia que Vossa Excelência... Não, senador. Vossa Excelência está... Não, repare bem, Vossa Excelência estava no seu gabinete, não foi? Não, esse não é critério, senhor presidente. Sim, bom... Não, mas todos aqui eu fiz vão isso, ao gabinete, atende, volta. Senador Marcos, eu lhe naturalmente. peço desculpa, mas eu fiz isso com todos que estavam ausentes, inclusive Não. a senadora Roberta não estava aqui, ela estava à frente, eu coloquei depois, porque não estava presente. Eu estou inscrito e cumpri o Eu lhe ritual peço de vir na minha desculpas por posição. minha falha, mas eu vou incluir Vossa Excelência. Agradeço. Sem problema. Senadora Soraya. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência pela forma firme, porém sempre educada, como conduz as nossas reuniões. Cumprimento o sabatinado Jorge Messias. Finalmente esse dia chegou. Cumprimento todos os colegas e os brasileiros e servidores, todos que estão nos acompanhando. Segundo o artigo 84, inciso 14, e também parágrafo único do artigo 101 da Constituição Federal. Presidente, eu gostaria de silêncio, eu aguardei em silêncio, senão vou me desconcentrar, por favor. Compete privativamente ao presidente da República indicar, dentre várias autoridades, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Salvo o melhor juízo, me corrijam se eu estiver errada, eu não me recordo de nenhuma rejeição de nomes indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Não me recordo. Vinda da oposição, vinda da ala independente, se eu estou com a memória boa, que eu creio que esteja, ninguém foi perseguido, ninguém teve fake news e nada divulgado sobre nenhum deles. E o que me assombra é esse comportamento politiqueiro. Não é de hoje que a gente vem passando por isso. Eu trago esse fato à baila pelo histórico dos indicados do presidente Lula. Ministro Messias, é impressionante. Eu acredito que construíram um dossiê e eles só mudam o nome do dossiê. E todos os indicados começam com essa história de abortista. É tudo igual. O modus operandi é o mesmo. É o mesmo. E na tentativa de desconstruir a imagem do indicado. E aí eu vou lembrar, infelizmente, o caso do Igor Roque para a DPU. Lembrando que aqui é uma casa de leis, e será que os nossos legisladores não sabem que o DPU não legisla? Será que os legisladores não sabem que um juiz, um ministro, um magistrado não legisla? E aí eu vou dizer por quê, porque isso tem que sempre ser repetido, infelizmente. Dizem todos os dias, virou uma cantinela, uma ladainha, que o judiciário está legislando, melhor, o STF está legislando no nosso lugar. Quando o STF legisla no nosso lugar, em tese, é porque nós falhamos. É omissão nossa. E de acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não cabe ao magistrado não decidir porque há uma lacuna na lei. Vide o caso
da quantidade de drogas permitido para o usuário. Quando o STF, depois de muito tempo acumulando processos e deixando eternamente pessoas sendo processadas, quando o STF decidiu, virou aquele escândalo. Nós não fizemos a nossa parte e o Executivo também não fez a parte dele. Então, mais uma vergonha que a gente passa, porque aqui é a casa que faz leis. E dizer isso é algo tão comezinho, é tão basilar do direito. Então, eu me sinto envergonhada. Para saber da opinião de Vossa Excelência, eu gostaria de lembrar que as comissões parlamentares de inquérito, durante o período de vigência delas, nós temos poder de polícia, tal como está disposto aqui no artigo 58 da Constituição Federal. No inciso 5, temos solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. E no parágrafo 3º consta, as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, e etc. e tal, isso nos dá, durante o período, poder de polícia tal qual de qualquer magistrado. Como é que nós estamos enfrentando, durante essas últimas CPIs e CPMIs, simplesmente a investida dentro das nossas prerrogativas e obrigações. Então, quando alguns extrapolam e investem e bradam contra os outros poderes, nós também temos intervenção, data máxima vênia, aqui no nosso trabalho. Eu gostaria de saber como Vossa Excelência agirá neste caso. Por fim, no CNJ, ultimamente, graças a Deus, não queria nem usar isso, mas a verdade é a seguinte: há muitas resoluções que vêm ajudando na paridade do Poder Judiciário. Uma resolução, paridade de gênero, para as cadeiras de desembargadoras, ministras e etc. São as resoluções 525/23, 496 de 2023, 255 de 2018. Todas tratam da paridade de gênero nas promoções do Poder Judiciário. Porém, ministro, considerando que as resoluções são normas infralegais, nós sentimos, sim, grande preocupação delas simplesmente, sem juridiquês nenhum, caírem, porque elas não se sustentam. E aqui nesta casa, nós não temos clima, nós não temos condições de legislar sobre paridade porque não nos deixam. Então, na qualidade de ministro, um dia o senhor sentará nas cadeiras, fará composição, comporá o CNJ também. Qual a sua opinião sobre isso? E agora, para terminar de verdade, sobre a questão da sua possível independência, citada por alguns colegas. Eu gostaria de refrescar a memória de alguns deles, uma memória bem recente. Nos governos do PT, foram indicados cerca de 10 ministros. Acho que o senhor é o 10º. Não sei se o senhor é o 11º, eu creio que o senhor seja o 10º. Que, sim, votaram inúmeras vezes, não foi uma, nem duas, nem três, votaram contra os interesses do presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas, em passado recente, o então presidente Bolsonaro disse em alto e bom som que, sim, interviria em ministérios e onde quer que fosse para atingir seus objetivos pessoais, principalmente para defender seus filhos, seus familiares. Então, basta um Google, basta
uma simples busca na internet para que toda essa cantinela caia por terra. Sem esquecer, ministro, que eu ouvi da boca do ex-presidente Jair Bolsonaro que a intenção era elevar o número de ministros do Supremo para número 17. E com isso, dominar o Supremo Tribunal Federal. Há inúmeras pessoas que também ouviram isso. Ministro Jorge Messias, sim, há vários e inúmeros, não todos, mas há messias, há falsos messias transitando por aí. Mas com certeza Vossa Excelência não é uma delas. Eu desejo-lhe sucesso e no dia que vestir a toga, eu lhe peço que não se esqueça dos amigos que fez nesta caminhada, que foi brilhante e que tenho certeza que sairá coroada de êxito no dia de hoje. Vai a minha confiança plena na sua condição de jurista inegável e também de conduta ilibada. O senhor não tem telhado de vidro, como lhe acusaram. Quem tem telhado de vidro deveria tomar mais cuidado. Obrigado. Doutor Jorge Messias, para responder os senadores que perguntaram. Senador Renan Filho, agradeço sensibilizado as palavras. Foi meu colega de governo, um grande ministro do transporte. Tive a honra de atuar com ele diretamente em casos muito importantes para o desenvolvimento nacional, a exemplo do caso da Ferrogrão aqui citado, mas também no caso recente da BR-319. Eu entendo que não há uma questão específica, mas quero deixar registrado aqui o meu agradecimento sensibilizado pelas palavras. Ao senador Carlos Portinho, em primeiro lugar, senador Carlos Portinho, muito obrigado de coração pelo senhor ter me recebido com muita educação, muita cortesia. Tivemos uma conversa extremamente rica, produtiva, debatemos temas de interesse nacional e saí de lá com o coração em paz, porque estava diante de um homem de bem, uma pessoa que tem integridade intelectual, e isso me deixou muito feliz, realmente, pelo privilégio que eu tive de ter sido recebido por Vossa Excelência. O senhor trata de uma proposta de aperfeiçoamento do Poder Judiciário a partir da PEC 45, de sua autoria. Se eu bem entendi, que estabelece a reforma do Judiciário a partir de uma perspectiva de ascensão aos cargos de ministro Supremo por membros da magistratura nacional. Eu sempre digo que a magistratura nacional é um motivo de orgulho para todo o país. Eu sou um defensor da magistratura nacional e digo que qualquer tipo de proposta que aperfeiçoe o nosso Poder Judiciário, ela deve ser bem-vinda para discussão, para debate, porque eu tenho certeza... Só um minutinho. Eu peço silêncio, porque alguns senadores não estão conseguindo ouvir o que o sabatinado fala. Porque eu tenho absoluta certeza de que numa democracia faz parte do vigor democrático processo de aperfeiçoamento das instituições. E não seria diferente dentro do Poder Judiciário. Eu acredito que o único limite que nós temos que ter em vista é o princípio da independência, da autonomia do Poder Judiciário, que não pode ser conspurcado. Mas não me parece ser o caso. Eu quero dizer que o atual modelo constitucional, que é o qual eu me submeto, prevê a escolha pelo presidente da República e estabelece os critérios de notável saber jurídico, não é notório, é notável. Há um destaque aí, reputação ilibada e a idade. A idade que dentro do contexto constitucional é a mesma idade necessária para também o exercício do mandato ao Senado Federal. Eu ocupo um cargo atualmente de advogado-geral da União e este cargo possui, pela força da Constituição, exatamente os mesmos requisitos que o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
e tenho exercido com muita dignidade, integridade e seriedade há 3 anos e 3 meses esse cargo. Eu quero dizer a Vossa Excelência que o local adequado para a reforma institucional é esta casa. E, enfim, creio que dentro da dinâmica política, em algum momento este tema avançará e, enfim, coloco somente esta questão que, de fato, deve nortear qualquer reflexão acerca do Poder Judiciário, assegurar a independência deste órgão fundamental, que é o guardião da Constituição. No que diz respeito ao artigo 81, que é a aplicação do princípio da legalidade, em relação ao caso do Rio de Janeiro, não posso antecipar, porque posso ter de julgar e não posso me colocar em situação de impedimento. Mas eu posso dizer a Vossa Excelência algo que me é muito caro, que é o princípio do voto popular. O princípio do voto popular ele deve ser respeitado, porque é a expressão maior da vontade do povo. Nós não podemos desconsiderar este elemento fundamental em qualquer decisão, no que diz respeito a processos eleitorais específicos. A questão da anistia, a competência desta casa, a competência é legislativa. O Constituinte atribuiu ao Poder Legislativo a primazia. Claro que o Poder Executivo tem também sua competência, e em alguns casos até iniciativa privativa, dependendo da matéria, mas é um locus próprio para discutir temas dessa natureza. Aliás, eu sou defensor de qualquer tema que tenha uma alta voltagem de discussão social e que seja divisível dentro da sociedade. O melhor local é aqui mesmo, no Parlamento, porque representa melhor a vontade popular. Eu disse que aprendi aqui nesta casa, destes corredores, que o Parlamento é a caixa de ressonância da sociedade. E não é sem razão. São os senadores, são os deputados que são os primeiros a serem confrontados pelas necessidades da cidadania na sua base. Diferentemente do técnico aqui de Brasília, que está muitas vezes alocado num gabinete confortável que não conhece tão bem a realidade das bases como o parlamentar. Portanto, eu deixo aqui a Vossas Excelências as escolhas, as opções legislativas. Boa tarde, ministro Humberto, alegria tê-lo aqui. Deste tema. Veja, o senhor me coloca uma questão, pelo que eu entendi, trazida pelo deputado Van Hatten, que é exatamente a dimensão do artigo 53, que, na minha perspectiva, é o dispositivo que maior garante a atuação do mandato parlamentar. É o regime das imunidades. E esta regra não é sem razão, não é sem propósito. A gente precisa lembrar que o processo da Constituinte, ela precedeu um período duro, difícil de redemocratização, em que muitos mandatos foram interditados. O preceito da imunidade parlamentar, tal qual como a questão da prerrogativa por exercício de foro de função, é uma garantia constitucional para o exercício pleno do exercício do mandato parlamentar, fruto do voto popular. E isso não pode ser desconsiderado, tirado do parlamento, porque seria algo que feriria o preceito constitucional da separação de poderes. Obviamente que em relação a este tema nós temos precedentes do Supremo Tribunal Federal, temos doutrina, cito aqui a teoria de Blackstone, que é a teoria geográfica, em que a primazia da tribuna é o locus sagrado da atuação do parlamentar, e ali a imunidade é plena, absoluta, independente de qualquer outra questão, como assim também tem a teoria de Stuart Mill, que fala da questão da finalidade, ou seja, independente do local, o que importa era a finalidade, se está ou não está vinculada à atuação do mandato parlamentar. O fato é que, independente de qual teoria for abraçar, na minha opinião, o papel do Supremo Tribunal Federal, nesta questão específica, deveria ser, em qualquer hipótese, secundário. Porque o melhor locus para disciplinamento da matéria é exatamente aqui. Esta casa tem comissão de ética, a casa ao lado tem comissão de ética. Eu acredito que estas questões deveriam ser melhor resolvidas aqui, dentro desta casa.
Eu quero até dizer, e finalizando este tema, que até por conta desta reflexão e em razão de inúmeras provocações que tive no início da PNDD, determinei a expedição da orientação jurídica número 33 de 2024 da Procuradoria-Geral da União. Eu posso fazer chegar ao conhecimento de Vossas Excelências, reconhecendo o regime pleno da imunidade parlamentar e impedindo a atuação da PNDD contra qualquer parlamentar, isto fruto do amadurecimento institucional. Porque este é o regime da defesa das liberdades. Eu vou fazer com que minha assessoria faça chegar ao seu conhecimento. Por fim, no que diz respeito ao Código de Ética, seria isso? Um conflito no caso de algum colega no Supremo Tribunal Federal está em curso em casos de corrupção, se haveria algum conflito ou o senhor se sentiria à vontade para julgá-lo? Senador, o exercício da jurisdição não é uma opção. O exercício da jurisdição é um poder-dever atribuído a todo e qualquer magistrado. É um preceito constitucional. O que eu posso dizer a Vossa Excelência com muita tranquilidade é que a minha conduta em relação à equidistância, à imparcialidade, ao regime das suspeições e de impedimentos será absolutamente conservadora. Não tenho, por mim, necessidade de flexibilizar esses conceitos, porque são garantias da confiança que a sociedade deve depositar no Supremo Tribunal Federal. Julgar não é um exercício volutivo. Julgar é um imperativo constitucional do magistrado que exerce, seja o de primeiro grau ou de Tribunal Superior ou magistrado constitucional. O impedimento e a suspeição são as hipóteses previstas na legislação processual e devem ser observadas com rigor. E tenho um compromisso em observar estritamente esse regime, porque dele nenhum magistrado pode se afastar, porque a garantia da legitimidade das ações do judiciário daí decorre. Eu queria só chamar a atenção a um ponto em relação à PEC 45, eu sei que eu estou me alongando, mas eu acho que é muito importante, que eu preciso e me sinto na obrigação de fazer a defesa da Advocacia Nacional. A Advocacia Nacional, ela tem um papel muito importante, senador, na defesa das liberdades. O advogado é o primeiro juiz da causa. Nós devemos hoje, à nossa democracia, a atuação vigilante, atenta e corajosa da Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, eu acho que qualquer proposta de aperfeiçoamento ela é importante de ser debatida, não vou me imiscuir no mérito da política, mas a advocacia, até porque sou advogado, antes de ser advogado público... Somos. Perdão, eu sei que Vossa Excelência... Mas eles estão representados no quinto dentro da carreira da magistratura. Tá bom, perdão, verdade. Mas, enfim, a advocacia nacional é motivo de orgulho e eu sou me sinto muito honrado em integrar a advocacia brasileira, que é a primeira a lutar pelos direitos e garantias fundamentais do nosso país. Senadora Soraya, a senhora me traz pontos muito objetivos e gostaria de dizer, prerrogativas do Parlamento, tratei um pouco aqui em relação aos 53, mas dentro do regime das comissões parlamentares de inquérito, reafirmo, há que se ter muita prudência em não interditar o trabalho da investigação parlamentar. A atuação parlamentar é nobilíssima e o olhar do parlamentar dentro de um processo investigativo é um olhar diferenciado dentro dos órgãos de persecução criminal. Nós não podemos infirmar este preceito constitucional. A prudência que deve ter um juiz constitucional na análise desses casos deve ser absoluta. E, na dúvida, em situações limites, há de se ter um equilíbrio para que o parlamento tenha condições de exercer plenamente sua função. Como sempre disse, há de se ter uma atenção aos direitos e garantias individuais do cidadão, mas não que tenha condições de impedir ou interditar o legítimo trabalho do exercício parlamentar. A paridade de gênero, como Vossa Excelência coloca,
É uma realidade que está imposta pela Constituição, decorrente do princípio da igualdade. Infelizmente, o princípio da igualdade é formal. O papel do legislador, até o legislador infraconstitucional, é transformar, é dar concretude aos preceitos constitucionais. Vossas Excelências têm esse papel. Quando Vossas Excelências votaram a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres, sabendo que a nossa Constituição é de 87 e desde então já havia essa garantia, Vossas Excelências atuaram de uma forma corajosa, dando um passo fundamental para promover a igualdade material. Portanto, essas questões são próprias do Parlamento. E não seria diferente na questão da ocupação de cargos e espaços de poder, não só no Poder Judiciário, mas em outros espaços de poder, como aqui no Parlamento, na Advocacia Pública, no Ministério Público e tantas outras áreas, tanto jurídicas ou não. O que eu gostaria de dizer para Vossa Excelência é que este é meu compromisso de vida e dou o exemplo da minha atuação em meu socorro. Na Advocacia Geral da União, desde que assumi, eu tenho a paridade de gênero desde o início. A metade dos meus órgãos de direção superior hoje está ocupado por mulheres. Temos normas que estabelecem critérios muito claros de ocupação de cargos por mulheres em respeito a este princípio constitucional. Isso não é uma questão ideológica. Igualdade de gênero não é ideologia, é obrigação constitucional. Por fim, a questão que a senhora coloca de possível ou não independência. Como eu lhe disse, a independência ela é materializada a partir do rigor técnico, a partir do apego ao processo, a partir da observância estrita a suspeições e impedimentos, a partir da clareza que todo juiz deve ter dos seus limites. O juiz não pode estar vocacionado a agir por impulso político. Isso não é próprio do juiz. O papel do juiz é julgar. E, ao julgar, deve ter rigor técnico, deve ter fundamentação, deve oferecer uma decisão clara, porque, às vezes, o tecnicismo afasta a sociedade da compreensão da decisão. E quero dizer aqui, aproveitando um ponto, embora não tenha sido perguntado, que, caso Vossas Excelências me aprovem, a forma com que me portarei na vida como magistrado, se tiver essa honra concedida por Vossas Excelências, é a utilização do canal próprio de manifestação do magistrado, que é a decisão judicial. Nada mais. Portanto, agradeço aos questionamentos formulados por Vossa Excelência. Muito obrigado. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!